O Gabriel Bortoleto fez um teste com o carro da McLaren que corresponde ao que ele precisa para conseguir a superlicença e, enfim, poder ter autorização da FIA para entrar na Fórmula 1. Mas eu quero que você repare uma coisa. O carro dele está completamente sem adesivos, sem patrocinadores. É apenas o carro da McLaren de temporadas atrás, com a pintura do carro dessa temporada. Então, de um jeito ou de outro, aquele carro deveria ter os patrocinadores atuais, mas não tem. E isso tá me fazendo pensar muito sobre que existe uma possibilidade do Bortoleto já estar construindo a sua entrada na Fórmula 1 e eu tô montando um monte de teoria para justificar isso. E eu não tô conseguindo parar de pensar nessas coisas. Gente, é sério, eu tô tanto tempo sem ter um piloto brasileiro na Fórmula 1 que eu tô criando teoria às vezes onde tem e onde não tem. Nesse vídeo eu vou só compartilhar para mais pessoas todas as teorias que eu estou montando e o porquê que eu acho que o Bortoleto de fato está muito perto de entrar na Fórmula 1. Lembrando, esse vídeo não é uma informação, não é uma notícia, não é um clickbait. É apenas um careca disseminando a teoria que ele criou baseada em nada. Careca no caso sou eu. Então vamos lá, se liga no que eu reparei antes desse teste. Eu observei algumas coisas que estão acontecendo e tá tudo meio que sincronizado. Vai vendo. Será que estão dando sinal que o Bortoleto vai entrar na Fórmula 1 no ano que vem ou é coisa da nossa cabeça? Tudo é um sinal se você é doido o suficiente. Esse vídeo é uma teoria com base em fatos reais que eu montei na minha cabeça. Então nada que eu tô falando aqui realmente está acontecendo. É apenas uma teoria que eu montei. Vamos lá. Eu acho que a gente está perto de ter um piloto brasileiro por causa da primeira prova, Binotto conversando com o Bortoleto em Monza. E a menos que eles estejam falando da fase do Fortaleza, do Corinthians, do Vitória ou do Depay no Corinthians, com certeza o assunto aqui é do ano que vem. O segundo indício é que a Invicta, a equipe do Bortoleto atualmente da Fórmula 2, já contratou o campeão da Fórmula 3 de 2024. Fornaroli já foi anunciado, mas só tem 2 carros, né? Então alguém vai ter que sair. Ou o Maini ou o Bortoleto. E se a gente julgar que o Bortoleto vai para a Fórmula 1, o Fornaroli seria o substituto dele. Terceiro indício, a A14, a empresa do Alonso que cuida e gerencia de carreiras de pilotos, que também gerencia a carreira do Bortoleto, postou essa foto aqui de Interlagos do absoluto nada, dizendo que a A14 nasceu com o propósito de instigar os pilotos a fazer aquilo que ela aprendeu no passado, em relação à pilotagem. Na minha cabeça isso aqui é quase um anúncio. E aí você diz, poxa, mas ela também postou foto do circuito francês, nem faz sentido, não destrói minha teoria. Outro indício, a Fórmula 1 simplesmente postou no seu canal oficial o desafio que o Bortoleto fez em Monza, de último para primeiro, do absoluto nada. Ela faz isso para todos os pilotos? Faz. Mas a minha teoria continua certa nesse ponto. Na minha cabeça isso daí já é a Fórmula 1 preparando o material para anunciar no final do ano. E o último indício é que no meio desse caos que está acontecendo nos bastidores, principalmente aqui da Fórmula 1 no Brasil, e em relação ao Bortoleto, que a gente sabe que está negociando com uma vaga para o ano que vem, até porque quem não estaria no lugar dele, simplesmente tem um monte de jornalista, pessoal da mídia, um monte de gente dando indireto o tempo todo e ninguém fala o que está acontecendo. Só vem coisas como, olha, eu acho que o Bottas vai rodar, olha, eu acho que o Bortoleto talvez... E nem com o Drugovich teve essas coisas. O Drugovich foi uma questão só de arrumar uma vaga como piloto reserva. No caso do Bortoleto, é indireta clara, dizendo que ó, vai acontecer alguma coisa. E aí a gente chega no teste. Porque o Bortoleto precisa de um tempo de experiência, se não me engano são 300 km num carro de Fórmula 1, para atingir algum dos objetivos e de fato conseguir a superlicença. E assim ele vai conseguir, por exemplo, participar de treinos livres, seja de jovens ou não, e claro, as corridas quando ele entrar. Eu já estou trabalhando nessa hipótese, não é nem mais se, e sim quando. Isso para não zicar. E aí, do nada, enquanto eu tinha postado aquele vídeo que eu acabei de te mostrar, logo 18 minutos depois a McLaren postou esse vídeo do treino do Bortoleto. E claro, a gente comemorou o Bortoleto num carro de Fórmula 1 e tal. Ele estava fazendo aquela questão dos trâmites para conseguir superlicença. Mas aí todo mundo percebeu, e eu também, por que não tem patrocinador? E aí eu enlouqueci de vez. Gente, o Bortoleto, vamos dizer que deu um passeio de carro de Fórmula 1 com o carro da McLaren. O que é uma coisa boa, ele precisa de experiência com carro de Fórmula 1 se ele quiser entrar na categoria. Mas aí eu levanto um detalhe. Aonde estão os patrocinadores do carro da McLaren? Nossa, até rimou, né? Se você reparar, o carro tá lisinho, não tem patrocinador. Então o que é que tá acontecendo? Em mais um episódio de que tudo é um sinal se você é doido o suficiente, aqui vai. Talvez uma força contratual de alguma parte tenha impedido que o patrocinador ou os patrocinadores da McLaren tenham participado do teste? Talvez sim.
Mas se liga numa coisa, quando o Piastri ia correr pela McLaren em 2023, em 2022 ele testou com o carro da McLaren e o carro estava com patrocinadores. Ele tinha contrato com a McLaren. Quando o Drogovic testou com o carro da Aston Martin, olha só, os patrocinadores da Aston Martin também estavam aqui. E ele seguiu com a equipe nos anos seguintes. Será que o Bortoleto deu azar em só ele estar nessa situação? Bom, não. Porque o último piloto que eu lembro de ter feito isso, vocês conhecem muito bem. Tudo na Fórmula 1, o Alonso já fez uma vez. Nesse caso, duas. Em 2006, ele testou um carro da McLaren, que ele ia correr em 2007, sem patrocinadores. Em 2022, ele testou o carro da Aston Martin, que ele ia correr em 2023, sem patrocinadores. Então, o que a gente pode concluir é que existe uma força contratual, talvez impedindo que os patrocinadores estejam lá. E a julgar que a McLaren tem dois pilotos correndo como titulares, pensem sobre isso. Porque o que acontece? Por que o Alonso, por exemplo, não tinha patrocinadores nos carros dele? Eu não sei se você reparou, mas eu comecei a falar de anos. O Alonso em 2006 testou o carro da McLaren. Naquele ano, o Alonso era piloto Renault. O Alonso em 2022 testou o carro da Aston Martin. Naquele ano, ele era piloto da Alpine. Então, talvez a não presença de patrocinadores no caso do Alonso seja justamente uma cláusula no contrato, ou pelo menos alguma coisa, que diga que ele não pode estar relacionado a marcas de equipes que ele ainda não está correndo. E a julgar que o Bortoleto é agenciado pela A14, que é uma empresa do Alonso, que cuida de pilotos, e o Bortoleto apareceu testando um carro da McLaren, que pro ano que vem a gente sabe que ele não vai correr, porque tem Norris e o Piastri lá, sem patrocinadores, vocês já sabem aonde eu quero chegar. Eu tô montando a minha teoria com base nisso também. De todos os sinais que eu já falei, talvez esse pra mim seja o principal. Eu vou enlouquecer. Mentira, eu não vou. Eu tô nesse nível. Só tá faltando um chapéuzinho de alumínio aqui pra fazer jus todas as teorias que eu tô criando. E eu tô torcendo pra que todas sejam verdade. Eu acho que vocês também. E é isso. É isso, gente. É isso. É isso. Eu quero saber se mais alguém tá tão pilhado com essa história quanto eu. E só para ser lúcido, existe a possibilidade dos patrocinadores da Fórmula 2 do Bortoleto no seu carro da Invicta não ter permitido que ele fosse associado com outras marcas, o que realmente isso pode acontecer. É uma questão de contrato. O que é irônico é que a McLaren patrocina a Invicta. Então fica aí, existe essa chance também. E lembrando, caso o Bottas, Theo Pourchaire ou qualquer outro piloto seja anunciado a não ser o Bortoleto na Sauber/Stake/Audi, este vídeo continua valendo, porque eu montei teorias, eu não garanti nada. Então fica aí pra vocês. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se gostou desse vídeo, me segue. E se quiser ser membro também, financiar todas as paranoias que eu crio. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.